seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. Verso 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Amados, uma história bem conhecida, para quem lê Bíblia, é claro, para quem não lê, é a primeira vez que vai estar ouvindo, mas é interessante que algumas mensagens, às vezes, a gente até fala: poxa, eu já ouvi, até em alguns momentos você vai falar: já preguei, mas tem mensagens em que vão ser apregoadas quantas vezes forem necessárias para alcançar pessoas, para que pessoas entendam que aquilo que aconteceu com alguém numa certa época foi necessário para que hoje nós estivéssemos aqui ouvindo e entendendo que lá aconteceu e aqui também pode acontecer. E é interessante que essa mensagem aqui, você lembra, Juliana? Foi uma campanha que nós fizemos lá na tenda, né? Foram os 7 mergulhos da vitória. Foi a primeira e última campanha da tenda, né? Depois nós saímos de lá e viemos para cá. E esse ano nós faremos 3 anos aqui na Rua Jorge Sampaio, 420A. Então eu me lembrei dessa campanha, me lembrei desse tema, me lembrei desse texto, me lembrei de tudo que vivemos, me lembrei de tudo que estamos vivendo. E Deus me fez trazer à memória esse homem chamado Naamã, que na verdade, lá na Síria, ele era um homem muito conhecido, era um homem que era um chefe de um exército, mas era um homem que tinha um problema, que tinha lepra, uma doença contagiosa, uma doença que ele deveria se afastar, até mesmo de suas funções no exército. Mas naquele momento eu vejo ele como uma família muito unida, como uma família muito amorosa, muito carinhosa, e uma mulher que sabia de todos os problemas, mas em nenhum momento criticava, apontava, julgava ou mandava ele parar o que ele estava fazendo. E dentro dessa casa, com essa mulher sábia, tinha uma menina que tinha sido sequestrada, tinha sido tomada como escrava. Na época, o rei da Síria era o Ben-Hadad II, e na época o rei de Israel era Jeorão, o filho de Acabe. E foi levada uma menina cativa para a Síria para trabalhar, prestar serviço para a mulher de Naamã, fica como escrava dessa mulher. E essa menina, ela via tudo o que acontecia dentro dessa casa, todos os problemas relacionados à saúde de Naamã. A mulher naquele momento sabia do que acontecia dentro de casa. Esse homem, quando chegava, tirava a sua armadura, se revelava para aquela mulher. E o que eu acho interessante é que a intimidade do seu lar é importantíssimo ser preservada, porque naquele momento existia uma intimidade muito grande de Naamã junto com a sua esposa, que a Bíblia não fala qual era o nome, mas na minha opinião era uma grande mulher, porque uma mulher que protege o seu marido como ela protegeu foi algo fundamental para o ministério, foi algo fundamental para que esse chefe do exército da Síria continuasse sendo chefe. E para nós vermos o quanto a sensibilidade, o quanto a mulher, sendo sábia, ela consegue preservar a vida, a saúde e tudo aquilo que é necessário para que essa família continue de pé, continue caminhando e para que tudo venha acontecer da forma em que Deus quer. E essa menina, no meio dessa situação, ela olha
o dono da casa com aquela doença gravíssima, uma doença que já estava naquele momento, talvez esse homem perdendo pedaços do seu corpo, já talvez mal cheiroso, já talvez algumas partes necrosando, e essa menina resolve falar sobre um homem, um profeta que não estava na Síria, mas estava em Israel e que poderia curar esse homem. O que eu acho interessante é que o crente que é crente, ele nunca vai desejar o mal de outra pessoa, por mais que essa pessoa seja sua inimiga. O crente que é crente, ele nunca vai olhar com o olho mal para uma pessoa, mesmo que seja uma inimiga. O crente que é crente, ele nunca vai deixar de fazer o bem, de ajudar uma pessoa, mesmo que seja inimiga. Então assim, eu olho para essa menina e vejo um crente na casa de Naamã, e vejo uma menina convertida na casa de Naamã, e vejo uma menina que foi necessário ela ser levada cativa, para que Naamã pudesse conhecer Eliseu, o homem que iria nesse momento dar instruções para que esse chefe, esse grande homem da Síria, fosse curado. O nosso Deus é um Deus que cria situações que nos leva a lugares aonde nós não queremos ir, mas precisamos estar. Quem disse que essa menina queria ir para lá? Muito menos cativo, mas ela precisava estar lá, porque não tinha outra pessoa para comunicar a Naamã que existia alguém, que existia um homem de Deus que poderia dar instruções para que ele fosse curado. Não teria outra pessoa. E é interessante que o profeta, essa menina vai dizer que existia um profeta que poderia curar, restaurar a saúde de Naamã. E esse profeta estava em Samaria. E Naamã, o que eu acho mais interessante é que Naamã ele deu crédito primeiro para sua mulher, porque a mulher pediu para que Naamã ouvisse a menina. Olha como é importante a confiança dentro de um casamento, dentro de uma família, dentro de um relacionamento. Porque se Naamã não confiasse na sua mulher, ele jamais iria dar ouvidos à empregada. Vocês acham que ele deu ouvidos à empregada antes de dar ouvidos à mulher? Ele primeiro deu ouvido à sua mulher. O que a mulher tinha para falar para ele. Imagina eu conjecturando a mulher falando: meu amor, vem cá, quero conversar com você. Você lembra da menina que foi trazida para nossa casa, cativa, escrava? Essa menina me falou uma coisa que eu acreditei. Imagino eu, Naamã, por conhecer a sua mulher, por confiar na sua mulher, por saber que era uma mulher edificadora daquele lar. Ela vai, nesse momento, falar para o seu marido: ouve o que essa menina tem para dizer. Ouve. E naquele momento, Naamã, por amor à sua mulher, por respeito à sua mulher, por confiança à sua mulher, o que ele vai fazer? Vai dar ouvido à menina, que é uma escrava. A menina vai falar, Naamã vai ouvir e vai dar crédito, decorrente à confiança que ele tinha em sua mulher. Porque ouvir uma escrava, sem que confiasse primeiro em sua mulher, o que eu estou querendo dizer é que todo relacionamento hoje, baseado no amor e confiança, tem muito crédito. E é importantíssimo que todo relacionamento, seja de um amigo, seja matrimonial, seja de qualquer âmbito, que haja amor e confiança. E que você possa entender que isso é conquistado. Isso não é comprado. Isso não é nem ganhado. Nem ganhado é para ganhar. Tem que ser conquistado. E o que é interessante é que tem coisas que o dinheiro compra. E aquilo que você sabe que o dinheiro compra, em algum momento você pode até obter, em algum momento você pode até adquirir, porque você vai trabalhar, você vai guardar o dinheiro, e em algum momento você vai comprar. Mas o amor, a confiança, que é conquistado, isso não tem preço, não tem como comprar. E é interessante que tem pessoas que às vezes conquistam, mas para conquistar demora. Tem investimento,
para perder também é muito rápido. E a gente tem que ter muito cuidado, porque essa perda de confiança faz com que haja uma implosão, e essa implosão acaba havendo um desmoronamento, e tudo aquilo que foi construído pode ser desconstruído a qualquer momento. Então é necessário você continuar conquistando a cada dia e mantendo essa confiança, para que o amor continue crescendo e a confiança continue aparecendo a cada dia, porque nós que prezamos pela moral e os bons costumes, precisamos de verdade ter a nossa base firmada no amor e na confiança. A pior coisa que tem, nós já passamos por isso, sabe? É você não conseguir confiar numa pessoa que está próxima a você. A pior coisa que tem é você falar alguma coisa e você saber que amanhã todo mundo vai estar sabendo, porque essa pessoa não é uma pessoa de confiança. Isso é algo que te machuca e que te desconstrói, porque a palavra ela tem o poder de desconstruir, e a desconstrução ela é muito rápida. A construção ela demora, mas a desconstrução é rápida. Então, voltando para o nosso texto, quando Naamã, que era inimigo do povo de Deus, você consegue entender isso? Deus poderia muito bem não ter curado ele, porque através do profeta, das instruções do profeta, esse homem vai ser curado pelo poder de Deus. Deus poderia muito bem, um inimigo do povo de Deus, não ser curado. Mas é porque tinha algo muito grande para acontecer. Não era só a cura de Naamã. Ali iria acontecer uma conversão. Então existia a cura e a conversão de um homem. Então a questão é que Deus naquele momento olhava para dentro de Naamã e sabia que não iria acontecer somente a cura exterior, mas ia acontecer a cura interior. E às vezes é isso que nós precisamos, sabe? Às vezes nós chegamos aqui, eu hoje, por exemplo, eu estava sentindo uma dor no abdômen. Eu não sei se é porque eu comi 4 bananas com aveia, com granola, eu não sei, mas eu estava sentindo uma dor no abdômen. E algumas dores que a gente sente às vezes incomodam ao ponto da gente querer até desistir, né? Querer não fazer alguma coisa. Mas tem dores que às vezes acontecem na nossa vida para a gente poder despertar e lembrar que a gente está vivo, porque só sente dor quem está vivo. Quem não sente dor não está mais vivo. Então até as dores nos fazem lembrar de que estamos vivos e de que precisamos clamar ao Senhor para que haja a cura, mas a cura primeiro de dentro para fora. Porque quantas pessoas às vezes estão curadas no seu exterior, mas no interior ainda estão feridas, ainda estão machucadas, ainda estão doentes. Você percebe isso quando uma pessoa não consegue suportar, por exemplo, o seu irmão. Não consegue ser suporte para o seu irmão. Por que ela não consegue ser suporte para o seu irmão? Porque ainda existe feridas, ainda existe doença, ainda existe alguma coisa que precisa ser curada. E o nosso Deus pode curar. E essa cura ela é necessária para que haja conversão também. É o que Deus viu que iria acontecer com Naamã. Mesmo ele sendo inimigo do povo de Israel, iria acontecer a cura e iria acontecer a conversão. E o que eu acho interessante é que Naamã, ele sabia que aquele povo que estava do outro lado era inimigo. Ele poderia muito bem chegar e falar assim: eu tenho inimizade com esse povo, eu vou para lá não. Eu prefiro ficar doente. Vocês já conheceram alguém que às vezes prefere ficar doente do que procurar alguém que pode curar? Tem gente que prefere ficar doente do que ir ao médico. Tem gente que prefere ficar doente do que tomar remédio. Tem gente que prefere ficar doente do que chegar até aquela pessoa e falar: eu preciso de alguma coisa. Orgulho. Tinha coisas que iam acontecer também com esse homem, e era necessário. E a gente vai ver no decorrer da história. Não tem muito tempo não, mas já estou quase terminando. Tem 10 minutos para terminar 1 hora de pregação. Coisa linda que ele falou aí. Ele não se preocupou com a inimizade, sabe? Naamã não se preocupou com a inimizade que prevalecia, mas ele buscou as bênçãos.
que viriam de Deus. Naquele momento ele não se preocupou com a inimizade. Ele falou: eu não quero saber se eu tenho inimigos lá. Eu não quero saber se as pessoas lá não gostam de mim. Eu preciso de uma cura. Eu preciso de um milagre. Minha mulher falou para eu dar ouvidos a uma menina. Eu dei ouvidos, ela disse que tinha um profeta lá em Samaria e poderia me curar. E eu estou aqui. Estou indo. Ele obedeceu. E era uma ordem estranha, não era? Ele obedeceu. Mas era uma ordem estranha. Vai numa terra que são seus inimigos, que lá você vai ser curado. Vai numa terra onde você sequestrou uma menina, que essa mesma menina que você sequestrou disse para você que você vai ter cura. Era uma ordem muito estranha. Não tem vezes que a gente recebe umas ordens assim, talvez como Noé: constrói uma arca, leva a tua família, porque vai ter um dilúvio e todo mundo vai morrer. E imediatamente Noé vai construir. Foi uma ordem específica. Era uma ordem para cura e conversão deste homem. Mas era uma ordem específica. Vai para Samaria, lá vai ter um profeta, tu vai se apresentar para ele e o negócio vai acontecer. E Naamã não ia voltar, como eu disse, somente curado da sua lepra. Ele ia voltar crente. Ia voltar crente. O cara ia chegar lá em Samaria, leproso, ia voltar curado, voltar crente, convertido. Obras maiores. Imagina. Não tem a ver somente com a cura, mas também com a conversão. Bota para mim Marcos 8:36. Marcos 8:36. Interessante que quando a gente olha para a cura e a gente procura alguma coisa só para a gente, né? Mas olha o que esse texto diz. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Um chefe, né? Um chefe de um exército. Ele poderia ganhar o mundo, ele poderia lutar e vencer, mas de que adiantaria isso? Se na verdade sem conversão ele iria perder sua alma. Sem conversão ele iria para o inferno, então não adiantaria ganhar nada, porque ele ia perder sua alma. Sabe o que eu acho interessante? Volta para mim Lucas 4:27. Que às vezes nós pensamos assim: Senhor, por que aconteceu comigo ou por que não aconteceu comigo? Porque, será que você não se pergunta? Mas em Israel não tinham outros leprosos? E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão o sírio. Que coisa! Tinham outros leprosos em Israel naquela época de Eliseu, mas somente Naamã foi curado. Somente Naamã foi curado. É da mesma forma em que no versículo anterior vai dizer que em Serepta também tinham várias viúvas, mas somente uma foi abençoada. Da mesma forma que textos vão dizer que na Porta Formosa tinham vários mendigos, porém, quando Pedro e João chegam na hora nona, somente um é curado. Interessante é você estar na hora certa, no momento certo, no lugar certo, falando com a pessoa certa, para que a cura aconteça, para que o processo aconteça, para que o propósito de Deus aconteça. Então assim, a gente olha Jesus falando sobre outros leprosos em Israel, mas o único curado veio da Síria. Quem estava dentro de casa não tinha sido curado. Quem veio de fora que seria curado para a glória de Deus. Olha só que interessante, né?
Já estou encerrando, tenho 5 minutos para pregar uma mensagem de 1 hora. Tem momentos em que tem momentos que eu saio de casa pensando que vou pregar 5 minutos e prego 5 horas. Tem momentos que eu penso que vou pregar 5 horas e prego 5 minutos. A mensagem vem do Senhor. Eu queria falar rapidinho dos 7 mergulhos, porque Naamã ele vai ponderar quando já começa a situação ficar diferente do que Naamã esperava, quando ele chega na porta de Eliseu. Porque o texto disse que ele pensava em que Eliseu, o profeta, ia chegar, ia sair, passar a mão nele, iria orar por ele, e iria naquele momento falar: está curado, vai embora, segue teu caminho, volta a liderar. Às vezes a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, do jeito em que a gente quer, não é do jeito que a gente precisa. Sabe aquele camarada que está com a hemorragia interna e ele pede água? É o que ele quer, mas não é o que ele precisa. Você não pode dar água para ele, senão ele pode broncoaspirar e pode morrer. Pode atrapalhar exames futuros. E o que Naamã naquele momento queria, não era o que ele precisava. Porque o processo para Naamã era 7 mergulhos. Não era somente ele chegar ali e ser curado, porque ele precisava de um processo de 7 momentos, de 7 vezes, de 7 situações. Não era só ele ser curado, lembra que tinha que ter a conversão? E a conversão viria através de 7 processos, de 7 situações, de 7 momentos. Pensa nisso, entenda isso. O primeiro mergulho seria o mergulho da humilhação, sabe? Tem gente que não quer se humilhar, não quer descer. Jordão quer dizer aquele que desce, não é isso, Lago? Aprendemos isso em área, né? Como é que você vai para um rio que quer dizer aquele que desce, tu não vai descer? Como é que você vai estar cheio de lepra, doente, você vai falar: não desça aí não, porque esse rio está sujo, eu prefiro outros rios, Abano e Farpar é muito melhor. E aí talvez o rio olhe para você e fale: tu que está com lepra, meu irmão, você que me procurou e está falando que eu que estou sujo. Tem gente que está assim, está sujo, precisa se limpar, mas olha e fala: eu não vou descer, porque aí é sujo. Ah, mas você que me procurou, é você que está sujo, você que está com lepra, você que quer a cura, você que veio da Síria e está dizendo que não quer descer. Recebe a instrução e não quer fazer. Recebe a instrução e ainda vai dizer que o profeta está equivocado. Desce. Se humilhe para Deus te exaltar. Entendeu isso? Desce, porque o primeiro mergulho é humilhação. Mas eu desço para depois subir. Eu desço para Deus me exaltar. Segundo mergulho, quebra do orgulho. Tem gente que é tão orgulhoso, meu irmão. Vocês conhecem alguém que fala assim: não peço perdão não. Eu não. Eu vou não. Vou falar com ela não. Vou falar com ele não. Se ele quiser, ele fala comigo. Aí chega um belo dia, sabe o que acontece? A pessoa morre, vai a óbito. E tu não foi lá pedir perdão? Não foi lá perdoar? Você também não foi perdoado, porque a Bíblia diz que eu só serei perdoado quando eu perdoar. O processo vai só aumentando. E aí por isso que o profeta sabia: ei, eu não vou nem trocar uma ideia com Naamã. Geazi, vai lá você e fala para ele o que ele tem que fazer. Porque Deus já me falou que ele não vai querer fazer nada disso. Sabe por quê? Porque ele é orgulhoso. Ele é orgulhoso. Então vai lá. Ele tinha que dar esse segundo mergulho. Quebra do orgulho. Não se orgulhe do que você tem, do que você é, não. Deixe esse orgulho ser quebrado. Terceiro mergulho. Mergulho da fé. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas do que eu espero. Um dia desse alguém falou para mim assim: você consegue ver isso aqui? Eu falei: consigo ver. Eu queria uma situação, como se fosse um teatro, um momento, comecei a falar como se estivesse acontecendo. E a pessoa começou a rir comigo, ela falou assim: cara, você é muito louco. Aí eu falei: e você tinha dúvida disso? Isso é fé. Eu consigo ver o que você não vê. Eu consigo esperar o que você nem espera. Isso é fé. Se você falar para mim assim: você consegue ver essa laranja aqui? Eu consigo. Você consegue ver o suco dessa laranja aqui? Consigo. Porque se eu não conseguir ver,
pelos olhos da fé, quem vai conseguir? Se eu não tiver fé para conseguir ver aquilo em que Deus vai me proporcionar, quem vai conseguir ver? Eu preciso dar o mergulho na fé. Confie e mergulhe. Confie e vai mais fundo. Confie, porque tu não vai morrer não. É pela fé. Quarto mergulho. Esse aqui é complicado. Esse é o mergulho da obediência. É melhor obedecer do que? Foi falado aqui pelo evangelista Júlio no domingo, não foi esse evangelista? E o quarto mergulho foi obediência. Aprenda a obedecer ao homem de Deus. O homem de Deus falou: desce, desce, tem fundamento, tem porquê. Aprenda a obedecer. É muito difícil, às vezes, obedecer quando nós não tivemos uma educação correta, quando nós tivemos exemplos corretos. Porque foi falado aqui hoje também sobre ensinar o menino. Spurgeon vai dizer: instrui o menino no caminho em que ele deve trilhar, e você também trilhará. Fale aquilo que você faz. Fale para ele: faz o que eu faço. Olha para mim, como Gideão falou: o que eu fizer vocês vão fazer. Obediência. Quinto mergulho, está chegando perto. Mergulho da restauração. Bota lá Isaías 61, verso 7. 61, verso 7. Esse quinto mergulho é o mergulho da restauração. Diga: restauração. Restauração. Amém. Mergulho da restauração. Já está aqui o texto. Isaías 61, verso 7. Em lugar, vamos ler junto. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultarei na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Amém. Amém. Dupla honra? Restauração quer dizer com dupla honra? Restauração tem a ver com aonde houve dupla vergonha, dupla afronta, haverá dupla honra? Mas tem que descer. Não tem jeito. Para que haja restauração, para que haja dupla honra. 6. São quantos mergulhos? Então esse é o penúltimo, né? 6. Gratidão. O sexto mergulho é o mergulho da gratidão. Quem aqui ora pedindo a Deus alguma coisa? Levanta a mão. Todo mundo pede. Pedir é bom demais. Mas ele chega lá no teu pai lá. Teu pai, qual é o nome do teu pai? Maurício. E aí, paizão? É assim, ele fala. E aí, paizão? E aí, passar aquele cartão lá? Vamos, né, cara? Vamos. Agora, a Bíblia fala de 10 leprosos, né? Volta na questão do leproso. 10 leprosos que foram curados, quantos voltam para agradecer? Um. Gratidão é algo que não é comum em algumas situações. A ingratidão às vezes é mais comum, né? Mas não se frustra não, irmão. Por isso que a Bíblia fala: dá com uma das mãos, você quer outra vez, porque você não se frustra. Faça sempre sem esperar algo em troca, que aí você nunca vai se frustrar. Porque o momento em que você fizer esperando que te dê em troca, na mesma altura, você vai se frustrar. Seja grato por tudo. Seja grato. O sexto mergulho é a gratidão. Seja grato. Quando eu falo tudo, é tudo. Está com dinheiro? Seja grato. Está duro? Seja grato. Tem ovo? Seja grato. Tem frango? Seja grato. Tem broto de abóbora? Seja grato. Seja grato. Não tem, seja grato ao mesmo tempo. Seja fiel sobre o pouco para Deus colocar, que Deus colocará sobre o muito. 7. Chegamos ao último mergulho. Sabe qual é o último mergulho? É o mergulho da adoração. Eita glória! O último mergulho é o mergulho da adoração. Sabe por quê? Porque ele se converte. No último mergulho acontece a conversão. E aí ele sai da água limpo como um bebê.
e ele vai embora convertido. O último mergulho é a adoração. Eu preciso começar a adorar mais. Eu preciso começar a viver mais esse momento de adoração. Às vezes eu chego aqui na igreja, eu pulo, eu grito, eu dou sorrisos, eu brinco muito. E às vezes eu vejo pessoas que chegam muito tristes e saem mais tristes ainda. Eu fico perguntando, existe adoração? Porque a adoração está em você se entregar, rasgar o seu coração e não suas vestes, como disse Joel. Então essa adoração, nesse sétimo mergulho, existe uma conversão, sabe? Literal, saindo de um caminho e indo para outro. E ele vai sair da água ali como um bebê. E vai embora, vai voltar para si. Você pode ficar de pé? Já estou encerrando. Eu quero, antes de encerrar, eu quero dar 7 dicas aqui. Eu gosto de dar dicas. Você quer receber 7 dicas? Amém. Quer ou não? Amém. Então diga amém. 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 Então eu vou dar 7 dicas aqui para o cristão verdadeiro. Vou dar 7 dicas para o cristão verdadeiro. Se tem papel e caneta, pode anotar. Meu Deus. Aquele que ama o Senhor Jesus, tá? Eu quero dar 7 dicas ao cristão verdadeiro que ama o Senhor Jesus e ama a sua palavra. E ama o seu próximo também. Primeira dica. Essa dica é para cristão verdadeiro que ama o Senhor Jesus, guarda a sua palavra no coração para não pecar contra Deus e ama o seu próximo como a ti mesmo. Primeira dica para o cristão verdadeiro: obedecer a palavra de Deus com prazer. Obedecer a palavra de Deus com prazer é a primeira dica. Tenha prazer. Não fique triste. Não fique chateado. Não fique emburrado. Não fique fazendo bico. Tenha prazer. Primeira dica. Segunda dica: não esconda a sua identidade. Todo mundo tem que saber que você é crente. Não pode ficar malandreado lá quando chega aqui na igreja, Pai do Senhor. Pai, Shalom, Adonai, Adonai Shalom, Shabbat Shalom. Aí chega na rua, qual é? Fechamento, eu parceiro, tranquilão, tamo junto. Eu também brinco, mas todo mundo sabe que eu sou crente, todo mundo sabe que eu sou pastor. Sabe ou não sabe, Jesus? Todo mundo sabe que eu sou pastor. Deus até que fala, pastor, meu Deus, puxa vida. Terceira dica para você que é crente, que ama ao Senhor Jesus: cuidar da sua família. Cuide da sua família. Ame sua família. Seja responsável pela sua família. Poxa, essa terceira dica aí é forte, né? Cuidar da família. Importante, né, gente? Quarta dica: não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Você não pode. Se você se envergonhar de Jesus, Jesus também vai se envergonhar de você. Não se envergonhe do Evangelho. Quinta dica, está chegando, já estou terminando. Quinta dica: visualize somente a glória de Deus. Visualize somente a glória de Deus. Olhe para a glória de Deus. Olhe, sabe, para os projetos de Deus. Olhe mais além. Sabe aquele momento em que você olha para o carro que está na sua frente, aí tu fala assim, puxa, que carro feio. Aí quando você olha mais à frente, tem um carro bonito. Então olhe mais além. Visualize somente a glória de Deus. 7. 6. É 6, desculpa, né? Pulei. 6. É que eu ia pular esse. Não, pode não. Eu ia pular esse, eu ia pro 7. É 7 com É 6 agora? 6? 7. É 6? É 6. Então tá bom, então eu vou falar isso, aí fala 7 direto. 6. Leve a sua cruz. Eita, Jesus. E siga Cristo. Amém. Leve a sua cruz e siga a Cristo. Meu Deus. 7, para finalizar. Eu fecho a minha Bíblia
7. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Essas são as dicas para nós nessa noite. Feche seus olhos. Estarei orando.